Olá, pessoal. Bem-vindos a todos e a todas para mais um seminário de mecânica nesse segundo semestre de 2021, hoje, dia 20 de abril de 2022. Então, é um prazer enorme termos aqui conosco o Arthur. Tá? Mas antes de passar a palavra para o Arthur, aqueles anúncios de praxe, não é, que eu tenho que fazer. Esses seminários são abertos, tá bom? Disponíveis para todo mundo, por favor. Se você quer receber a lista de o e-mail, está na lista de e-mails do anúncio desses seminários, por favor, coloque seu e-mail no chat, tá bom? Ou no comentário no YouTube, e eu adiciono você à nossa lista de e-mails, tá bom? Você pode se voluntariar para dar um seminário ou voluntariar alguém para dar um seminário também, tá bom? Esses seminários estão sendo gravados, vão ser colocados no canal do YouTube, então, a todos os presentes, por favor, se vocês não quiserem ter a imagem ou a voz de vocês divulgadas na internet, fechem sua câmera e seu áudio e interajam conosco apenas pelo chat. A sua permanência é um consentimento para a gravação e a publicação deste vídeo no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, sem mais delongas, Arthur, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Arthur está fazendo seu doutorado lá na USP, vai falar para a gente hoje de métodos multigrid aplicados à detecção sísmica. Vamos lá, Arthur, por favor, a palavra está com você, pode iniciar o seu compartilhamento. Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Então, obrigado a todo mundo aí pela presença. Eu sou Arthur, eu fui aluno, eu fiz engenharia mecânica na UNB, mestrado em engenharia mecânica aí na UNB. Conheci o Yuri durante minha passagem aí, trabalhando com fluidos. E hoje eu sou aluno de doutorado no departamento de matemática aplicada lá na USP. E hoje eu vou falar para vocês sobre o meu trabalho de doutorado em estratégias em multigrid para inversão sísmica. Esse trabalho está sendo feito na USP, ele tem apoio do Centro de Pesquisa em Inovação em Gás, lá da USP, lá na Poli USP. Ele tem apoio da Shell esse é o apoio. Eu sou orientado fui orientado pelo Saulo, que infelizmente veio a falecer ano passado, metade do ano passado, e hoje quem está tocando o projeto comigo é o Pedro da Silva Peixoto, que já era meu co-orientador e agora ele tomou as rédeas da orientação. Então, vamos lá. Sem mais delongas, o que é o problema de inversão sísmica e, de maneira geral, o que é um problema inverso? Tá? Eu vou começar falando uma frasezinha que me marcou quando eu comecei a estudar isso e infelizmente eu não sei de onde eu tirei, mas está em algum livro, paper, e eu queria dizer de onde eu tirei, mas eu não sei. Então, a frase é simplesmente, ela diz que problemas diretos são fáceis e problemas inversos são difíceis. E o que eu quero dizer com isso? Tipicamente, quando você tem um modelo para um fenômeno físico, normalmente ele é bem posto no sentido de Hadamard. Ele tem uma solução, a solução é única, tudo bem? E essa solução depende de continuamente nas condições de contorno, nas condições iniciais. Acontece que quando você vai falar de problemas inversos, normalmente uma dessas condições, ao menos uma dessas condições, não é satisfeita. Então, ou a solução não existe, ou a solução não é única, ou ele é mal condicionado. Assim, inverter ele é uma coisa complicada. Pequenos erros na sua condição inicial vão gerar soluções completamente diferentes, né?
Então, o diagrama mais simples para poder representar isso é o seguinte: você tem um modelo que, na verdade, é uma quantidade que você quer medir. Ele vai ser, sei lá, mas você não consegue medir, na verdade. É uma quantidade que você quer medir, mas você não consegue medir diretamente. Você tem os observáveis, que são quantidades que você consegue medir diretamente. Por exemplo, você quer medir a massa do Sol. Como é que você mede a massa do Sol? Você vai, sei lá, você põe você tem um sensor de gravidade, você põe um satélite, vê como é que a gravidade muda, e a partir daí você tenta inferir a massa do Sol. O negócio é que você não mede diretamente a massa do Sol, você mede a gravidade e daí você infere. Então, tipicamente, o que acontece é você tem um modelo que essas variáveis vão ser, por exemplo, em fluidos vão ser a densidade, a viscosidade e densidade e viscosidade, por exemplo. E o observável vai ser o escoamento. Você vai conseguir medir o arrasto, você quer medir, sei lá, um empuxo. E agora, se eu te der um empuxo ou se eu te der um arrasto, você consegue me dizer quais foram as condições iniciais que geraram esse arrasto? Você consegue me dizer qual a densidade do fluido baseado no arrasto? E esse é o tipo de pergunta que você vai fazer, né? E esse tipo de problema inverso, ele acontece tem várias situações. Redes neurais são problemas inversos. Você tem os seus dados, você tem os pesos, e você tem que encontrar os pesos que vão minimizar o erro lá dos seus dados. Você tem previsão do tempo numérica. Para você encontrar condições iniciais e iniciar a sua simulação de previsão do tempo, você precisa resolver um problema inverso. Tomografia computadorizada, para você gerar imagens do seu corpo, né? Imagens por radar. Então, toda a indústria de defesa depende disso aqui. E, claro, imaginamento sísmico. Tá, então, o que é basicamente o problema de imaginamento sísmico? Então, o problema, eu vou falar aqui do problema offshore. Ele tem também um problema onshore, mas o que eu vou trabalhar aqui é só o problema, digamos assim, offshore. E ele é basicamente o seguinte: você tem um barco, que é um tower, ele traz com ele o que ele chama de uma air gun, que vai produzir uma onda de choque, e ele vem puxando com ele uma série de hidrofones. Tudo bem? E o que ele faz é, ele emite essa onda de choque, essa onda acústica na água, essa onda viaja na água, acerta o assoalho do oceano e vai se propagando e propaga para dentro da Terra. Acontece que toda vez que essa onda de choque acerta uma descontinuidade, né, ou seja, você muda de material, ela emite uma reflexão, vai ter uma refração e tal, e você grava essas reflexões nos seus hidrofones. Então, o que acontece tipicamente é você passa com esse navio por quilômetros e sai dando vários tiros. Dá um tiro numa posição, grava o sinal nos hidrofones. Dá o tiro em outra posição, grava o sinal nos hidrofones. E qual o tamanho desse rabinho de hidrofones aí que o navio vai puxando? Você tem ideia? Yuri, da ordem de uns 10 quilômetros. Esses navios são as maiores estruturas já criadas assim, pelo homem, artificiais. É gigantesco. E, adivinha, é caríssimo fazer esse negócio. É caríssimo. Então, assim, as petroleiras, elas querem extrair o máximo de informação possível desses sinais, tá? Então, e é daí que vem o método de
inversão completa de onda, full waveform inversion. E aí, a partir disso, você quer poder inferir, assim, que tipo de rocha está nessa camada, nessa primeira camada. Qual é a rocha que está na segunda? A terceira camada é sal ou não é sal? Aqui é óleo ou é gás? É água ou é gás? E esse tipo de informação você consegue extrair. E, então, assim, com uma coleção desses caras aqui, você quer tentar descobrir, né, o que está no fundo do mar. É uma coisa... Isso aqui é um sismograma. É o dado, por exemplo, de um sismograma ou do hidrofone, tá? Então, normalmente, os caras da geofísica, eles gostam de representar o eixo Y para baixo, tá? E o eixo X normal, para a direita. Então, começa daqui, o zero está aqui em cima, ele desce. Então, esse aqui é um sinal típico de um que você pega num hidrofone. Isso aqui normalmente é o sinal da airgun antes das reflexões, e na verdade é isso aqui, é só essas pequenas perturbações aqui que vão realmente ser os sinais das reflexões. Então, assim, alguns parâmetros para você ter uma ideia. Cada hidrofone normalmente grava informação de 5 até 15 segundos. Você tem de 100 a 100 mil tiros. Você tem da ordem de 1000 hidrofones, certo? A fonte, ela tem uma série de frequências, e normalmente o pico está ali na ordem de 60 Hz, tá? E o comprimento e a profundidade varia, sei lá, de 3 km de profundidade e 10 km que você quer observar, e 10 km de extensão, né? Que é exatamente o que você estava perguntando, Júlio. Então tá. Então, quando você tem uma coleção desses sinaizinhos que eu acabei de mostrar, você gera isso aqui, essa imagem em preto e branco. E o que ela é? Ela é basicamente a composição de todos aqueles sinaizinhos. Esse aqui é o plot como se fosse todos os receivers colocados lado a lado. Então você gera essa imagem aqui, e os geofísicos, eles conseguem ler e dizer, isso aqui essa sombrinha aqui é uma reflexão, isso aqui é não sei o quê. Tem uma ciência louca assim por trás de ler isso aqui. E a ideia é assim, para cada tiro você tem uma imagem dessa, digamos assim. Vamos chamar isso de uma imagem. Então, dado uma coleção de tiros, ou seja, uma coleção desses caras aqui, será que a gente consegue encontrar, dizer que o fundo do mar é desse jeito, desse outro jeito aqui? Então, isso aqui mostra basicamente como seria um fundo do mar hipotético, tá? Isso aqui é um modelo que eles chamam de modelo sintético. E o que eu estou mostrando aqui, na verdade, é a velocidade de propagação da onda no assoalho oceânico. O método que eu vou mostrar, ele serve para você descobrir a velocidade de propagação da onda. E a partir dessa velocidade de propagação, os geofísicos conseguem determinar que tipo, se tem óleo, se é sal, se... Essa imagem tem alguma coisa a ver com a imagem da esquerda ou são imagens independentes? Não. Se você pegar e dar um tiro, por exemplo, você estava na minha, certo? Oi? O meu cursor? Tô vendo. Tá. Então, por exemplo, se você tem uma fonte aqui e eu emito uma onda de choque, certo? Uhum. E ao longo aqui, quer dizer, ao longo daqui, né, da superfície do fundo do mar, você coloca os hidrofones. Uhum. Isso aqui Se converte nisso. Exatamente. Tá bom. Então, isso aqui é o dado das reflexões desse meio aqui, tá? Então tá, o objetivo, para a gente inverter e criar uma imagem, tentar criar uma imagem como essa, não dá para... Essa imagem é muito bonita para...
Existe um método, existem vários métodos, né? Mas hoje o mais usado é este Full Waveform Inversion, que eu vou chamar de inversão completa de onda. Então, primeiro a gente, como eu expliquei lá no diagrama do problema inverso, a gente primeiro tem que definir o que é que a gente quer observar, o que são os nossos observáveis, e definir um modelo físico que vai levar a gente do conjunto dos modelos para o conjunto dos observáveis. Então, tipicamente, a gente vai definir o nosso problema no semiplano, tá? E com tempo num tempo limitado. Ele vai de 0 até t. A gente precisa definir um conjunto de pontos, S e R, onde S vai conter os pontos onde estão os receivers, que a gente assume como elementos pontuais, eles não têm dimensão. Então, o S contém as fontes e o R contém os hidrofones, né, os receivers. E eles estão contidos... Opa, tá. Eles não estão em T, não. Eles só estão em R cartesiano R+. Então, e uma função que é o nosso observável, né, que é aquele dado do sismograma, ou do hidrofone. Então, ele é uma função que leva do cartesiano SR T para os reais. A gente precisa definir agora qual vai ser a nossa função, que vai levar a gente do espaço dos modelos para o espaço dos observáveis. A gente poderia... rigorosamente, a gente teria que usar um modelo, por exemplo, elástico, viscoelástico, não isotrópico, tá? Porque a Terra é tudo isso, ela é viscoelástica e não isotrópica. Mas isso é muito difícil. São muitos parâmetros para inverter. São muitos parâmetros para você inverter e é inviável assim, você fazer isso. Então, normalmente, o que se faz é usar um modelo mais simples possível. Nesse caso, ele é o modelo de onda acústica. Então, aqui ela está escrita de uma forma um pouquinho diferente do usual. Normalmente, você tem os quadrados da velocidade de onda multiplicando o Laplaciano. Aqui a gente vai usar o inverso do quadrado da velocidade de onda variável, multiplicando a nossa derivada no tempo, tá? Esse modelo, assim, você precisa fazer algumas hipóteses de que o gradiente da velocidade de onda não é nada, é fraco. Você precisa assumir também que a densidade varia pouco ao longo à medida que a gente vai indo para o fundo da Terra. Mas elas são bem razoáveis. E, por fim, uma outra hipótese que é super importante é que, como a sua fonte ela é gerada na água, que é um meio... que é um fluido, então a fonte ela é acústica e ela só converte para a onda elástica quando ela acerta o fundo do mar. E aí a conversão de uma onda de pressão para uma onda de cisalhamento gera termos, digamos assim, de segunda ordem. Então, isso aqui é, digamos, uma boa aproximação de primeira ordem para a nossa Terra. Aqui a gente tem uma função que é uma assinatura que diz qual é a cara da nossa fonte, né, da AirGun, e a gente vai assumir que ela é pontual no espaço, né, como eu mostrei lá em cima. E aí a gente vai assumir um problema, basicamente, um problema de valor inicial e com uma condição de contorno. Então, a gente tem que condições iniciais são 0 e a gente tem uma condição de superfície livre na superfície da água. Beleza. Então, aqui está basicamente a cara
assinatura, né? Essa é basicamente a cara no tempo da fonte do nosso sistema, do termo forçante. E... eu esqueci de comentar. E aqui, claro... assim. E o que a gente quer inverter, basicamente, é o M. Esse aqui é, né, que vai estar... que contém a velocidade de propagação da onda. O que é interessante aqui é que a gente normalmente vê a equação da onda, essa principalmente, como um problema linear. Mas nesse problema inverso, ela não é linear. Aqui, tanto U quanto M são variáveis, e a relação deles, né, como eles estão um multiplicando o outro, isso aqui tem uma relação não linear no nosso problema inverso. E isso vai causar uma série de problemas, isso causa uma série de problemas para a gente. Então, mas, indo um pouco para frente, a solução desse problema existe, né, no sentido fraco, sobre condições relativamente tranquilas. A gente só precisa assumir que o M é positivo e limitado, a fonte tem que ser pelo menos contínua, e aí, assim, dada essa existência, você consegue garantir a existência de uma solução fundamental, e a gente pode, no final das contas, escrever que o U, na verdade, ele é um Fzão não linear de M. Então, agora, isso aqui mostra como que a gente sai do espaço dos espaço dos modelos para o espaço dos observáveis. E aí, agora, sim, o que a gente quer, na verdade, é encontrar um M tal que a nossa solução, quando amostrada nos pontos onde está os hidrofones, seja igual aos dados que foram coletados pelo barquinho. Acontece que isso é impossível, né? A gente não vai achar... o modelo é muito simplificado, tem ruído, existe uma série de coisas que a gente não consegue colocar no nosso modelo, aqui nesse F. Então, o que acontece, basicamente, é que os nossos dados que a gente pega na vida real, eles vivem fora da imagem do nosso operador. Então, aqui é um caso, aqui é a primeira vez... a gente vê que a primeira condição de Hadamard já não está satisfeita. Não existe solução para o nosso problema. Então, o que a gente precisa fazer é redefinir o que a gente chama de solução para o nosso problema. Então, o usual é você definir a solução no sentido de mínimos quadrados. Então, geometricamente, a gente vai buscar um M aqui, tal que o nosso f de x está o mais próximo possível dos dados, definida a distância euclidiana no espaço de funções e tal. Então, quando a gente formula esse problema como um problema de mínimos quadrados, a gente agora está buscando um M, tal que o funcional φ de M, que é definido como basicamente você pode ver ele como um resíduo, é o M tal que esse funcional aqui, ele é minimizado, tal que a nossa solução satisfaz, né, a equação da onda, e que o nosso M é positivo e limitado. Tá? E, claro, você vai precisar, no final das contas, de outros termos para regularizar o seu funcional. Essa regularização, normalmente, você precisa usar alguma coisa, porque essa métrica de distância, que é a distância euclidiana, ela é muito sensível a outliers. Se você imaginar, por exemplo, que você está tentando fazer fitar uma reta numa coleção de dados, se você tem um outlier e você der o mínimos quadrados, essa reta ela é muito influenciada por esses outliers. Então, você normalmente precisa colocar
termos de regularização, tipo Tikhonov ou regularização total, para poder fazer o seu funcional esquecer um pouco desses outliers. E aí, o que acontece normalmente é que se você não fizer isso, a sua solução vai para um mínimo que não é o mínimo que você está interessado. Então, normalmente... Arthur, só um minutinho, Caio, lá. Então, por que você não, já que você é sensível a outliers, por que você não escolheu a norma 1? Porque a norma 1 não é necessariamente diferenciável, essa é a primeira. E porque para computar o Hessiano do jeito que eu quero, eu preciso usar a norma 2. O que você chama de norma 1, Caio? É o máximo, norma do máximo? Ou só a distância? A distância é L1 lá, é a L1, é só do valor absoluto. Em vez aqui tá... Isso, ao invés de quadrada, é ser valor absoluto. Que ela é conhecida por ser mais rígida, né? Tipo, em relação ao outlier e tal. Exatamente. Mas o problema é que ela não é diferenciável, né? E aqui a coisa é muito mais complexa, né? Porque aqui, para você tem que diferenciar um funcional, assim, usar cálculo de variações, derivada de Frechet. Análise aqui, isso aqui é um problemão para análise, tá? Os analistas, tá cheio de analista trabalhando com isso, porque é complicado o negócio. Então é isso. Mas, Arthur, não tem tipo assim, eu não estudo muito isso, mas não tem um negócio chamado, tipo, bundle methods para você resolver coisas que não são diferenciáveis? Não, assim, tem muita gente que usa métodos de gradiente mesmo com a norma 1. Mesmo com a norma 1. E às vezes converge até melhor. O negócio é que você não tem o que você não tem é a garantia, né? Que ela é diferente. Mas, por exemplo, se o seu cara não chegar no ponto onde ele não está diferenciável, o seu método vai funcionar a princípio, né? Porque a norma 1 não, ela não é diferenciável, não é no domínio inteiro, né? É só no ponto lá, por exemplo. Na origem, lá no zero. Exatamente. É que o paradoxo é esse ponto que você quer chegar, né? Por isso que dá problema. Mas o negócio é que você nunca chega. Justo. Você nunca chega. Ele para de decrescer em algum momento. Então, bom, vamos passar. Luiz, acho que o Luiz tem uma pergunta, Luiz. Ali o limite de integração superior é tesão, né? Lá na outra. Sim, é tesão. Tesão. Obrigado. E aí que a você tem que pegar tudo, né? A anotação aqui é um pouquinho... Eu deixei ela um pouquinho mais sofisticada, porque aqui os índices, vocês vão ver, a coisa fica embaralhada. É muito índice. Então, os somatórios eu coloquei desse jeito que fica mais... Eu não preciso colocar tanto índice. Beleza. Então tá. Então aqui, esse D aqui são os dados que a princípio alguém pegou para a gente e deu, e aqui é o dado que a gente vai simular numericamente para poder encontrar o M. Então tá. Então esse problema de otimização ele é resolvido de forma iterativa. A gente começa com um M inicial e a gente evolui ele de forma iterativa. Esse alfazinho aqui, a gente aplica basicamente o método de Newton para o gradiente igual a zero. Em vez de você aplicar o método de Newton para f de x igual a zero para achar a raiz, você quer achar a raiz do gradiente. Então, essa constante aqui, para quem mexe com machine learning, isso aqui é o learning rate, né? A velocidade de aprendizado. Para quem mexe com, sei lá, análise numérica, normalmente isso aqui é uma constante de globalização. E que você precisa resolver um outro problema de otimização para descobrir quem é ela. A cada iteração, você precisa resolver um outro problema de otimização para poder encontrar ela. Normalmente é o que eles chamam de backtracking. Esse delta MJ é aquele termo lá de Newton. Vai ser o inverso do hessiano vezes o gradiente no ponto anterior, né? Então,
a gente precisa agora entender como é que a gente computa o gradiente e o essiano. E aí você tem que entrar em cálculo de variações, expandir o seu funcional. Você precisa expandir o seu funcional em série de Taylor. É uma bagunça. Assim, é gigantesca. Usar multiplicadores de Lagrange. Você precisa usar uma série de ferramentas para poder conseguir computar esse gradiente. No final das contas, a gente consegue mostrar que o gradiente do nosso funcional é dado por esse somatório, os somatórios lá do funcional continuam, e essa integral, onde esse cara aqui é basicamente o que eles chamam de variável adjunta, mas ele é um multiplicador de Lagrange, no final das contas. Tá? E aí, para o essiano, a expressão é muito mais complicada. Eu nem coloquei aqui, porque eu ia ter que explicar uma série de outras coisas para poder mostrar como é que a gente computa o essiano. Mas a gente agora precisa entender como é que a gente computa quem é esse multiplicador de Lagrange. Nesse caso, ele é uma função, tá? Ele não é um número, ele é uma função. Então, para computar esse lambda, de novo, você vai para o seu lagrangiano, você pega aquele funcional, você adiciona o multiplicador de Lagrange, faz uma série de contas, usa relações de Green e tal, e você chega que a variável adjunta, ela também satisfaz a equação da onda. Só que, agora, a fonte é a diferença entre os dados em cada receiver, em cada hidrofone. Agora, antes o que você usava para gravar, você usa como fonte, e ele vai usar, e o sinal vai ser a diferença entre o que você simulou com o que você observou. E diferente do problema inicial, lá do problema direto, aqui a gente não tem condições iniciais, a gente tem condições finais. Então, a gente vai resolver esse problema voltando no tempo. Tá? E aí você precisa fazer toda uma série de contas para poder mostrar que você tem essas condições finais e que a condição de contorno na superfície continua a mesma. Então, tá. Então, como que a gente resolve isso, basicamente? Então, a gente tem que usar isso com métodos numéricos, que não dá para resolver de forma analítica, de jeito nenhum. Só um minuto, Arthur, Caio, pergunta. Uma dúvida. Eu que mexo com otimização, eu tenho uma visão um pouco particular do multiplicador de Lagrange. Eu esqueci até como que as pessoas do mundo normal veem ele. O que ele significa para você aí? Porque para mim ele é tipo uma variável dual que seria como se fosse talvez uma derivada, digamos assim, entre aspas. Uma sensibilidade da função objetiva em relação a uma restrição. Como que você enxerga esse multiplicador de Lagrange aí no seu contexto? Não, entendi. Essa aqui é a sensibilidade do meu funcional em relação a M. É o gradiente. É o quanto que o meu funcional muda em valor se eu mudar um pouquinho o meu M. Aqui, o multiplicador de Lagrange, ele é simplesmente uma variável aleatória que eu vou usar, uma variável aleatória, uma variável auxiliar que a gente vai usar para poder computar esse gradiente, tá? Ele não tem nenhuma interpretação física no sentido da... Não tem, é simplesmente uma variável auxiliar. Ah, tá bom, beleza. Beleza? Obrigado. Então tá. Então, existem várias formas de a gente resolver esse problema. A gente pode usar diferenças finitas, elementos finitos, volumes finitos, e assim, o natural nesse problema seria usar ou elementos finitos ou volumes finitos. Isso porque, quando eu falei lá da existência das soluções, você só tem garantia dela
como se fosse, só tem garantia da existência das soluções no sentido fraco da coisa, né? Então, volumes finitos e principalmente elementos finitos, você conseguiria, na verdade, escolher os espaços de função bonitinhos que aproximassem de forma adequada o espaço onde as soluções vivem, né? Mas a gente segue fazendo, o mais usual é resolver esse problema usando diferenças finitas. Isso porque normalmente a fonte é suave e tal, você não tem muito problema com choque, onda de rarefação e tal. Mas é curioso, porque a gente vai usar aproximações de alta ordem no Laplaciano. E, por exemplo, se você usar uma aproximação, a mais simples de todas, que é a ordem 2, né? Para você usar uma aproximação em diferenças finitas de ordem 2 para a segunda derivada, você precisa garantir que a sua função, por exemplo, é C4. Lá no teorema que mostra a existência e unicidade da solução, você não consegue nem garantir que ela é contínua. Então, assim, a gente meio que releva isso e segue. Faz diferenças finitas do mesmo jeito. Então, a gente usa um método leapfrog, basicamente, para poder aproximar as derivadas no tempo, e a gente vai usar aproximações de alta ordem para o nosso Laplaciano. A gente precisa, basicamente, de aproximações de alta ordem no Laplaciano para poder evitar o problema de dispersão numérica, porque isso causa problemas sérios para o nosso funcional. E a dispersão é um dos fenômenos, a dispersão numérica é um dos fenômenos que podem criar mínimos locais. Então, basicamente, a gente escreve o nosso funcional discretizado numa malha com dx dy de tamanho h igual, e a gente simplesmente usa, para o funcional, a gente não precisa nem usar uma quadratura sofisticada para poder computar aquela integral. Pode usar uma método de primeira ordem mesmo. O valor do funcional em si não é importante. O que é importante é a gente computar direito a derivada e o esse ano. Então, aqui a gente precisa colocar a nossa condição CFL, ou seja, a gente tem que escolher o nosso casinho, que nesse caso é o ΔT. A gente tem que escolher o casinho o mais próximo possível desse cara aqui, para poder evitar difusão numérica, ou seja, a gente não quer que o nosso sinal seja amortecido numericamente. E aqui você tem que usar o que alguns colocam como condição de Nyquist, ou, sei lá, a condição de Nyquist, em que você tem que... O seu ΔX, no final das contas, ele tem que ser menor do que o menor comprimento de onda que você observa. Basicamente, ele teria que ser metade, né? Se fosse Nyquist, ele teria que ser metade do menor comprimento de onda para você conseguir resolver, para a sua malha observar tudo, sem ter problema de aliasing, né? Aliasing sendo o problema onde ondas altamente oscilatórias, se você não amostrar ela direito, essas ondas muito oscilatórias, elas parecem ser ondas de baixa frequência. Então, na verdade, você coloca, sei lá, 10 pontos. Você quer, na verdade, que o seu ΔX seja 10 vezes menor do que o menor comprimento de onda, por exemplo. Ok. Então, essas são as condições, basicamente, que a gente precisa para poder simular o nosso problema e poder computar o nosso funcional. Acontece que eu falei para vocês lá em cima que o problema é um problema ele só tem uma condição de contorno,
que é a condição de superfície livre. E a gente precisa simular a solução no semiplano. Então, a gente precisa, basicamente, agora introduzir o que eles chamam de condições de contorno de absorção. E que é basicamente o seguinte: você tem o seu domínio, que é onde você quer simular o problema, e você vai colocar agora você vai adicionar camadas artificiais, e tem um jeito certo de você fazer essa camada, em que aqui dentro você vai adicionar na sua equação da onda um termo de amortecimento. Assim que a onda entra nessa camada de absorção, ela vai começar a ser amortecida e, se tudo der certo, você não vai ter nenhuma reflexão espúria que você não teria, não uma reflexão numérica. Então, isso é super importante, porque, digamos assim, na realidade, entre aspas, né, você não tem essas bordas. E você não pode simplesmente dizer que aqui o U é zero, porque assim que a onda bater aqui, ela vai ser refletida. Se você colocar a derivada de U igual a zero, ela vai ser refletida também. Então, tem várias formas de você introduzir essa damping layer, várias leis, basicamente, de amortecimento. E aí você escolhe a que é mais adequada para você. Tem algumas que são ruins para quando as ondas têm incidência rasa, outras você precisa colocar uma camada muito grande. Então, assim, tem uma série de fatores que você precisa levar em consideração na hora de você escolher que tipo de camada de absorção você precisa criar no seu problema. Então, tá. Então, quando a gente vai computar o nosso gradiente, ele é basicamente uma discretização daquele gradiente, digamos assim, analítico que eu mostrei lá em cima. Agora, o que é problemático e eu acho que não dá para perceber antes, é só depois que você olha que você fala, meu Deus, é que para você computar numericamente esse gradiente, você precisa guardar a sua solução da equação da onda inteira. Você não pode simplesmente guardar o último momento. Você tem que guardar ela para todo izinho, você tem que guardar a sua solução da equação da onda. Para você, se você for fazer isso de forma, digamos assim, inocente, né, naive, e você precisa também guardar a sua solução do multiplicador de Lagrange, da variável auxiliar. E isso consome muita memória. Assim, não só isso é difícil, isso é custoso, mas isso consome muita memória. Só para vocês terem uma ideia, num problema típico industrial, você tem 10 a terceira pontos na malha para cada direção, ou seja, você tem 10 a 9, né, pontos para você guardar, por exemplo, a solução U em um instante, ou o M em um instante. E se você usar ponto flutuante de precisão dupla, cada pontinho desse vai consumir 8 bytes. Só isso, só para você guardar o M, ou você guardar o U em um instante, você gasta 8 GB de memória. Se você vai fazer isso em paralelo, como você tem várias fontes, você pode fazer cada fonte em paralelo. Normalmente todo mundo faz isso. Você vai resolver vários problemas desses simultaneamente. Agora, 8 GB vezes o número de passos, a sua memória estourou, acabou, você não consegue computar isso. Então, esse problema ele é muito custoso em termos de memória. E para computar o hessiano, é pior ainda. Você não consegue nem guardar o hessiano numa matriz, ou numa série de matrizes. Você, na verdade, para poder computar o hessiano, você precisa definir um operador que computa a ação desse hessiano num vetor.
Você nunca sabe quem é o hessiano. Você sabe como é que computa a ação do hessiano no vetor, mas você nunca guarda o hessiano. Então, tá. Então, esse é um dos grandes desafios, assim, para esse problema, é esse uso de memória. Cresce muito rápido e com probleminhas pequenininhos, assim, você já não dá conta de fazer no seu computador. Você precisa ir para um cluster, você precisa ir para algum supercomputador aí da vida para poder resolver isso. Tá, mas... Ok, supõe que a gente consegue computar o nosso gradiente, o nosso hessiano, e aí? A gente já pode aplicar o método? Não é bem assim. Bom, primeiro que existem formas mais sofisticadas e eficientes de computar o gradiente que não precisa dessa memória toda, mas ainda assim gasta muita memória. Mas o problema é que o nosso funcional ainda é cheio de mínimos locais. E o nosso problema é um problema interativo. A gente precisa de um modelo inicial, um chute inicial para como que a velocidade de onda está distribuída no nosso meio. Então, por exemplo, se você pegar um modelo mais simples, que é o que eles chamam de modelo Camembert, que é uma rodela de queijo, e você tentar resolver, você coloca uma série de hidrofones aqui, como se fosse uma série de hidrofones, você põe uma série de fontes um pouco mais abaixo, pega uns sismogramas e tenta sair de uma condição inicial uniforme e tenta inverter e descobrir a rodela de volta. Você não consegue. É dificílimo. Esse problema, apesar de super simples, ele é dificílimo de fazer numericamente. Você fica com uma coisa toda distorcida. Tem algumas técnicas que você vai poder usar e tal, você vai ter soluções melhores, mas esse problema é muito difícil. Isso porque o nosso funcional é muito sensível às condições iniciais. Então, uma das formas da gente mitigar, e essa é a forma mais usada, assim, todas as formas mais recentes propostas para poder resolver esse problema, eles usam isso aqui de alguma forma e colocam outras coisas. E, na verdade, é resolver isso numa sequência de problemas. Limitando a frequência do sinal, tanto do observado quanto a frequência da fonte. Então, você começa limitando ela para frequências baixas, aí depois você aumenta um pouquinho a banda de frequência, depois você aumenta mais um pouco a banda de frequência, depois você aumenta mais um pouco a banda de frequência. E você resolve um problema desses, você faz várias iterações de otimização, primeiro na banda bem limitada, depois numa banda não tão limitada e tal. Então, a ideia de você fazer isso é o seguinte, é que quando você restringe muito a sua banda de frequências, o seu funcional ele fica bem convexo. E aí você consegue aplicar um método de gradiente sem cair num mínimo local. Ou se você cair num mínimo local, você espera que esse mínimo local esteja próximo do mínimo global. E aí a ideia é, toda vez que você estende a sua banda de frequências, o seu funcional fica cada vez mais oscilatório, mas a sua solução não sai da vizinhança do mínimo global para o funcional com mais frequências. E você vai repetindo isso, até que quando você quando você faz a inversão com todas as frequências no sinal, você chega num mínimo global ou num mínimo que está próximo do mínimo global. Isso aqui é importante porque isso é meio que um multigrid já, tá? A ideia é a mesma. Se você for olhar em alguns livros de multigrid, inclusive, tem muita gente que chama de multi-escala, porque hoje não está só relacionado a malhas e tal. Então,
Bom, aí é isso. Isso é o que a gente faz para poder tentar tornar o nosso funcional mais convexo. E beleza. Então, um pouco do multigrid, eu não vou entrar nos detalhes também. Bom, o multigrid se não for o mais rápido, ele está entre os métodos mais rápidos para poder resolver problemas elípticos, né? Por exemplo, resolver numericamente uma equação de Poisson ou qualquer outro problema que seja elíptico. E ele aparece, na verdade, para poder resolver um problema que vários outros métodos têm, digamos assim. Vários métodos iterativos, por exemplo, Gauss-Jacobi, SOR, Gauss-Seidel, eles têm uma propriedade muito curiosa de resolver muito rápido as componentes oscilatórias da solução, mas eles têm uma dificuldade imensa de resolver as componentes que não oscilam muito. O que isso quer dizer, no final das contas? Quer dizer que os autovalores associados às componentes oscilatórias são bem menores que 1, e os autovalores desse cara, do operador, né, por exemplo, do Laplaciano, ele vai ter autovalores bem próximos de 1. Eles são menores que 1, mas eles são bem próximos de 1. Então, à medida que você itera, você precisa de muitas iterações para esse autovalor decair. E isso causa o maior problema desses métodos, que é que você precisa de muitas iterações para chegar numa solução razoável. O método multigrid, ele chega para poder resolver isso. Então, o que ele faz, basicamente? Você pega o seu método de Gauss-Seidel, Jacobi, SOR, você define o seu problema numa malha, você resolve ele com esse método. Tá. Aí, o que você faz é você calcula o resíduo, que é basicamente a diferença entre a sua solução numérica e B, e transfere ele. Você tem um operador de transferência, você transfere ele para uma malha mais grosseira. E acontece que quando você faz isso, as componentes que não eram oscilatórias na malha fina, elas ficam oscilatórias na malha mais grossa, por conta de uma questão de representação na malha. E aí você consegue agora aplicar o seu método de SOR para resolver o erro. Você remove essas componentes que não eram oscilatórias na malha fina, elas ficam oscilatórias na malha grossa. E você resolve o erro, e aí depois você faz um refinamento de solução, simplesmente somando o erro na solução, basicamente. E aí você... Como é que fala? E você consegue melhorar a sua solução. Acontece que, por exemplo, se você vai fazer um um Laplaciano, resolver uma equação de Poisson numa malha com 2n pontos, n quadrado pontos, quando você for para uma malha que que tem um espaçamento de 2 vezes o espaçamento da malha fina, você vai ter você vai ter um quarto dos pontos, né? Um quarto dos pontos. E isso, na hora de resolver a sua equação do erro, cada iteração do SOR vai ser muito mais barata do que uma iteração aqui na equação mais fina. Então, o que a gente quer, assim, basicamente, bom, a gente tem um problema de otimização onde a gente tem que realizar iterações. Será que o nosso oceano é elíptico? Assim,
né? E acontece que o esse-ano reduzido de vários problemas é, de fato, elíptico. E, como eu vou mostrar já já, ele tem essa propriedade curiosa. E outra coisa que é muito curiosa é que, note que a gente tem um problema de otimização com uma restrição à EDP, e a nossa EDP é hiperbólica. Acontece que esse ano do nosso funcional, ele não é hiperbólico, ele é elíptico. Isso é muito curioso, assim. E se você for ver, na verdade, ele é uma composição de dois operadores hiperbólicos. E ele fica elíptico. É no mínimo curioso esse negócio. A demonstração disso é absurdamente difícil. E, bom, eu não tenho nem como colocar isso aqui. Então, se você for fazer os vetores na base de Krylov, né, você pega o seu esse-ano, você pega um vetorzinho lá, fala que ele é a sua base, aí você aplica o esse-ano nele, aí você encontra outro vetor, e você vai aplicando o esse-ano sucessivamente nesses vetores, você gera o espaço de Krylov. O primeiro vetor de Krylov, se vocês puderem notar, ele tem componentes tanto oscilatórios, de alto número de onda, como componentes não oscilatórios. À medida que você vai construindo a base de Krylov, os vetores da base eles são cada vez mais oscilatórios, e você vai precisar de vários vetores para poder reconstruir algo que não seja oscilatório. Isso significa que você vai gastar muitas iterações para poder reconstruir a solução na região dos baixos números de onda. E é daí que surge a ideia do multigrid optimization, que, assim como no multigrid você tem que resolver uma equação do erro e depois incrementar a sua solução, aqui você vai ter que resolver agora um funcional deslocado. Então, você resolve o seu funcional na malha fina, pega o gradiente dele, traz o gradiente dele para a malha mais grossa, pega o seu M que você encontrou, traz para a malha mais grossa, e aí resolve todo o problema de novo. E você vai fazendo isso. Você pode fazer isso usando várias malhas e vários esquemas, basicamente. E o que é muito importante é que uma iteração, ou seja, você computar a solução da equação de onda, voltar e computar o gradiente esse ano, custa 1/8. Se você reduzir o espaçamento na malha grossa, se o espaçamento for 2 vezes o espaçamento da malha fina, cada iteração custa 1/8 da iteração em termos de operações, né? Custa 1/8 do número de operações que você gasta para poder resolver o problema na malha fina. Ou seja, se isso aqui se traduzisse em tempo real de clock time, você está reduzindo o tempo para você, né, encontrar a sua solução em quase uma ordem de magnitude. Isso é bom. Seria fantástico se a gente conseguisse isso, mas não consegue. De fato, a gente consegue reduzir bastante. Então, a ideia é basicamente essa. Você resolve na malha fina, desce, resolve um problema auxiliar na malha grosseira e depois atualiza a sua solução na malha fina. Existem outras coisas que eu vou mostrar como é que faz esse negócio. E, bom, aí a gente está começando a fazer várias coisinhas. A primeira coisa que a gente começou a fazer é, em vez de você começar numa malha fina e descer e subir, você faz o que eles chamam de refinamento sucessivo. Você começa na malha grossa, resolve o problema, traz ele para a malha mais fina, resolve o problema, traz ele na malha mais fina ainda, resolve o problema,
e assim por diante. Então, você cria essa hierarquia de malhas e resolve ele de baixo para cima. Então, ó, por exemplo, esse aqui é um dos exemplos que eu fiz. Se você pegar aquele modelozão, aquele que ele estava meio deformado, mas esse aqui é o modelo propriamente com as escalas certas. Esse aqui é o que a gente queria. E se a gente começar com uma condição inicial desse jeito, que já é meio roubado, assim, vocês vão ver que não é tão trivial. Isso porque, enfim, se a sua fonte tiver uma frequência muito alta, são exatamente esses termos de alta frequência que causam esses mínimos. Então, isso aqui, se você não simplesmente resolver o problema sem fazer nada, só resolver o problema, isso é o resultado que você tem. Nem se parece assim com o modelo que a gente queria. Mas se a gente fizer esse esquema de começar numa malha mais fina e refinando na nossa solução e assim por diante, a gente consegue chegar numa solução que é muito melhor. Assim. Então, é o que eu falei, você nunca consegue construir algo desse tipo. É impossível. Mas você consegue reconstruir, e com isso aqui você já consegue ter alguma ideia de como que está... de como é, de fato, o fundo do mar. Aí, só para a gente comparar, essa soluçãozinha, isso aqui é um corte, se você vier aqui e pegar um cortezinho aqui bem no meio e comparar as duas soluções com a solução real, o preto é essa solução real, o azulzinho tracejado é essa primeira solução aqui que ficou ruim. Você vê que ele consegue pegar, por exemplo, essa primeira região bem legal, ele consegue aproximar. Depois as amplitudes não ficam boas. A amplitude desse cara aqui está abaixo. A amplitude, aí aqui ele já começa a ter um problema de fase. A fase dele está um pouco adiantada e a amplitude está ruim. Aí, de novo, fase adiantada. E são essas fases adiantadas e atrasadas que causam os mínimos. Que os erros se alinham e você cria um mínimo. E, assim, aí o mais importante para mim, que é isso aqui, esse gráfico aqui é o mais importante de tudo. Se você resolver o problema de otimização só usando uma malha, esse aqui é o valor do funcional e como ele decai em medida das iterações. E, bom, ele decai e tal, mas quando a gente usa esse método de refinamento sucessivo, usando 3 malhas, a gente nota que a gente consegue, com um número menor de iterações, a gente consegue obter um valor do funcional equivalente, assim. Então, a gente está reduzindo aqui o nosso custo computacional na metade, usando isso. Então, assim, agora... enfim, esse é assim, o problema de você estudar métodos numéricos é que isso aqui é o seu resultado. Você não vai descobrir nada novo, você não vai descobrir... Bom, é isso, assim. E é assim que a gente acelera o método. Isso aqui mostra que a gente consegue acelerar a convergência, basicamente, do método. E só para mostrar, assim, aí o que a gente quer continuar fazendo e tal. Agora a gente estava fazendo só o ciclo de subida, que é o refinamento sucessivo. Agora a ideia é a gente começar a colocar esses ciclos em V e formar, basicamente, um que eles chamam de ciclos multigrid. Claro, eu preciso vai ter no projeto fazer otimização do código, paralelizar e tal, essas coisas. Sim.
determinar critérios critérios ótimos para poder parar a otimização em cada nível de malha, estudar melhor porque você precisa interpolar, quando você está passando de uma malha grossa para uma malha fina, você precisa interpolar a sua solução. Essa interpolação, ela introduz erros, você tem que entender como esses erros são introduzidos, você tem que entender como os erros são introduzidos quando você faz uma restrição de uma malha fina para uma malha grossa da sua solução. Então, tudo isso é importante para você, de fato, construir um método multigrid. Esses métodos multigrid, eles não são métodos gerais, tá? Eles são... É como se fosse um termo de alfaiate. Ele é feito para esse problema. Você precisa fazer o método para esse problema específico. Então, assim, o objetivo assim, do meu trabalho de doutorado é basicamente criar um método multigrid que funcione para esse problema. Então, essa parte aqui é a primeira parte. Isso aqui, na verdade, essa proposição de começar fazendo refinamentos sucessivos não é nova, tá? O que vai ser novo, assim, basicamente vai ser os Vs e fazer o ciclo V, o ciclo F, assim, e no final reconstruir, usar o esse ano inteiro. Bom, eu acho que é isso. Legal, muito legal, Arthur. Obrigadão pela palestra. Vamos lá, a nossa sessãozinha normal, né? Pós-palestra de dúvidas, perguntas, questionamentos, indagações, sugestões. Enquanto a galera se motiva aí, eu tenho uma pergunta, Arthur. Analisando a filosofia do seu trabalho, eu estava com a cabeça centrada para pensar que o multigrid estava aí para acelerar o cálculo das suas soluções, né? do seu... E, de fato, isso acontece. Mas ele é mais do que isso, não é, Arthur? A qualidade da solução que você obtém está diretamente associada à utilização do multigrid, não é isso? Esse é um dos pontos assim que eu preciso realmente... É um dos pontos que a gente quer avançar, porque é o seguinte: quando a gente transfere tantos dados, os dados eles precisam ir para uma malha no tempo, né? Uhum. Ele vai para uma malha mais grossa. E quando você faz isso, dependendo do tipo de operador que você usa, você pode estar eliminando certas frequências, você pode estar colocando certas frequências. Uhum. Isso também vale no espaço. Uhum. Então, a princípio, e isso é uma coisa que eu acho que é curiosa, assim, eu não era esse o propósito, você está certo, não era esse o propósito, mas aparentemente ele tem um efeito de regularização do funcional também. Uhum. Porque essa regularização, como o seu funcional tem essa natureza, não é o funcional, na verdade, esses seus dados têm uma natureza discreta, e, portanto, essas micro-oscilações que você capta geram, nesse mundo em que você vê esses pontos como pertencentes a um contínuo, ele gera a sensação para o algoritmo de que ele está encontrando mínimos, não é? Então, quando você filtra num multigrid e vai para uma malha bem grossa, você tira vou botar entre aspas essa palavra, essa sujeira que você traz do dado natural, e você consegue ir para um mínimo global. A palavra não é global, mas um mínimo, quase que global, que você depois vai poder refinar. É basicamente aqui, isso aí. Essa figura foi que me chamou a atenção. Foi exatamente. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que estudar, que eu vou ter que estudar, é basicamente como que esses operadores eles vão afetar, como que eles quais frequências de erro ele vai introduzir na minha solução, à medida que você mexe nas malhas. E, assim, esse, na verdade, é a base do multigrid, como você transfere esses caras.
Uhum. E isso, assim, é uma trabalheira, viu? Imagino. Mas isso é muito legal, porque isso mostra que mesmo o multigrid ele foi criado simplesmente como um interpolador para acelerar cálculo, mas na verdade ele está se mostrando como mais útil do que isso. Sim. E isso é muito legal. Eu tenho uma outra pergunta, Arthur. Mostra lá as soluções que você encontrou para o seu probleminha. Não, mais na frente, isso. Pronto, aí você tem... Sobe mais um pouquinho. Deixa eu ver a original. Pronto. O que você quer é a de cima. O que você gostaria de encontrar. Solução que o seu problema inverso tem que encontrar. Aí você... esse modelo inicial, ele vem de onde? Então, esse modelo inicial ele é um roubo, né? Você está roubando. Então, o que se faz? Você pega esse modelo, que é o modelo original, que a princípio você não sabe, e você faz um filtro gaussiano nele. Uhum. Então, na verdade... E aí você dá isso para o seu problema. E eu dou isso para o meu problema. Aí então, desce lá embaixo. Isso. Aí você chega aqui. Aí você inverte esses caras ou seja, aquilo lá está fazendo o papel dos teus hidrofones, dos dados gerados pelos hidrofones. Não. Isso aqui é o papel dos hidrofones, é isso aqui. São vários desses. Uhum. Esse cara aqui é porque é o seguinte... Eu não estou vendo a conexão entre a inversão que você propôs, a metodologia, com os dados medidos. Onde é que os dados medidos estão entrando no teu cálculo? Certo. É porque eu não mostrei quais são os dados medidos. Os dados medidos, eles vão ser uma coleção desses caras aqui. Uhum. Então, olha só como é que funciona esse cara. Então, a gente tem um chute inicial para o M. Uhum. Aí, a gente computa o nosso U, a solução U, certo? Aí, depois que a gente descobre o U, a gente vem e calcula... eu só coloquei lá na frente. A gente, depois de computar o U, a gente calcula o lambda. Uhum. Com esse chute inicial do M. Uhum. Depois que a gente computou o U e o lambda, a gente computa o gradiente dele. Uhum. O gradiente do funcional. Uhum. E o essiano. Depois que a gente faz isso, a gente computa esse cara aqui, que é o inverso do essiano vezes o gradiente, né, aplicado ao gradiente. E agora você voltou para o espaço dos modelos. Aí agora você tem uma correção para o nosso chute inicial. Uhum. E aí você agora tem um novo. Então, aquele cara meio borrado que eu mostrei é o nosso M0. Então, eu simulo tudo com aquele M0, faço as computações, computo essa correção, e aí tenho agora o meu novo M1. Aí, de novo, eu tenho que resolver o problema da onda de novo, voltar a resolver o problema da variável adjunta de novo, computar o gradiente de novo. Uhum. E assim eu vou incrementando o meu modelo. É um problemão. E assim, é meu... Assim. Então, Legal. você tem que resolver a equação da onda várias vezes. Eu entendi. Luiz? O M é quem me indica se aquela região ali é de interesse para fazer prospecção? Oi? Desculpa? O M é a variável que me diz se aquela região ali é de interesse, se tem óleo, Isso, tem gás. exatamente. É o M que vai dizer basicamente a velocidade de propagação da onda, que um geofísico vai usar e vai olhar e vai falar: aqui é óleo, aqui é sal, aqui é gás. Que é esse tipo de dado que a Shell, a Petrobras, Chevron, os caras, assim, o que eles gastam de supercomputador para poder fazer isso em escala industrial é um absurdo. E, Yuri, o que você perguntou, assim, o que eu ia falar é assim, a pergunta de isso aqui a gente só consegue gerar porque a gente já sabe a solução, não é?
porque isso é um modelo sintético, é só para a gente... Claro, está testando o método. Isso. Mas, na realidade, você não sabe. E como é que você chuta? Isso é uma pergunta, essa é a pergunta de alguns bilhões de dólares, Sim, porque... sim. Então, todo esse esforço em convexificar o funcional é por conta disso, porque se você convexificar, você pode dar chutes iniciais piores. Exato. E seu Newton Raphson não diverge se você estivesse trabalhando com o Newton Raphson, entendeu? Exatamente. E o ponto é, mesmo se você começar com bons chutes iniciais, isso aqui é um ótimo chute inicial, você pode ainda ter uma solução horrorosa. Sim, porque aí é o problema das flutuações que você tem lá. Exatamente. É complicado. E aí Luiz... Oh, perdão, pode continuar, Arthur? E aí você põe ruído no sinal, você põe... Aí, assim, o industrial ainda é muito mais difícil que isso. Claro. O que a gente está fazendo aqui é um conceito. Né? Proof of concept. Exatamente. Uhum. Então, Luiz, pergunta. Não dá para você considerar medições aí de fontes passivas, né? Sem a fonte de som, para ter alguma ideia dessa condição inicial? Um cenário real, né? tem sim. Normalmente você tem que esperar um terremoto acontecer para você pegar dados assim para esse problema. Caramba, Mas tem que ser tão forte assim? Não, mas quando é um terremoto, assim, você pega profundidades assim absurdas. Mas fonte passiva não dá. É só ruído. Caramba, então você tem que soltar bombas mesmo, né? O problema é que você mata a fauna marinha toda lá, a fauna e flora, né? Na Mata a vida. verdade, eu não sei como é que funciona, assim, eu não sei o funcionamento do mecanismo, mas ele gera uma onda de cavitação Uhum. e aí essa onda de cavitação é um outro problema inverso para você descobrir qual é o sinal. Se vocês lembrarem, eu coloquei aqui, cadê? Aqui. Isso aqui é uma fonte ideal. Você nem sabe, na verdade, você nem sabe quem é esse cara. Claro. Você tem que resolver um outro problema inverso só para descobrir a fonte. Enrolado. Se pudessem ser as baleias, né, Luiz, que vão andando lá Pois é. conversando, soltando som, seria muito mais fácil. Caramba, problema difícil. Arthur, vocês pensaram em usar machine learning para isso aí? Porque está claramente um problema redondinho para usar aprendizado de máquinas, não? Tem muita gente. Tem Muita um gente pessoal usando, lá no. Tem um pessoal lá na Poli que está usando, inclusive, lembra da Sara? Sim. Ela estava lá com um grupo que fez machine learning nisso aqui. Legal. Para descobrir exatamente essas contas. Na verdade, o que eles fazem para usar machine learning é exatamente usar machine learning para poder gerar chutes iniciais. Chutes iniciais, com Exatamente. certeza. Tem muita gente fazendo isso. Legal. Beleza, pessoal. Diga, Luiz. Qual que é a distância ali entre cada hidrofone? Nesse caso, se eu não me engano, é 25 metros. Eles ficam aqui, né? É muito hidrofone. Caramba, muita coisa. Pensa um negócio caro que é extrair esse óleo, viu? É caro, meu. Não, esses experimentos são caríssimos. Assim, Você então, não pode falar pro cara, não, vai ali, faz uma medida, dá uma cavadinha ali para eu confirmar um dado aqui. Não, só essa cavadinha aí são bilhões. Então a Shell despeja dinheiro nesse negócio, Chevron despeja dinheiro nesse negócio. Hoje nem tanto, porque tá meio... Esse negócio de petróleo não tá na moda mais, mas ainda é uma coisa que precisa de muito dinheiro. Dá muito dinheiro, mas precisa de muito dinheiro. Legal, pois muito bem. Arthur, É isso. muitíssimo obrigado pela palestra, pela preparação aí que você organizou para a gente ver os resultados, né? Muito legais. Muitíssimo boa sorte, né? Bom trabalho aí na conclusão do seu doutorado. Quando terminar, vem aqui de novo contar para a gente o que você fez, tá bom? Beleza.
abração. Quer falar alguma coisa antes da gente desconectar? Não, só agradecer aí todo mundo por ter vindo, escutado. É um problemão, não espero que vocês tenham entendido tudo, mas Beleza. é isso. Fomos apresentados a um problema legal. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.